Bom dia, bora tomar um café comigo? Domingo de manhã, tá muito gostoso, tá fresquinho. Ei, Sabrine, querida. Bom dia, Sabrine. Bora tomar um café comigo? Domingo de manhã, tá tão gostoso aqui, tá tão fresquinho, não tá frio demais, tá legal. Bora? Bora falar um pouquinho sobre crenças limitantes? Bom dia, querida. Bom dia. Eu postei ontem sobre crenças limitantes, né? Crenças não são limitantes. Algumas crenças facilitam o caminho da gente, né? Então, sim, temos crenças limitantes e crenças facilitadoras que facilitam o nosso caminho, né? E eu postei ontem sobre isso. E agora eu tô quietinha aqui tomando meu café, a Dara tá dormindo, tá um silêncio aqui. E eu fiquei pensando, né, sobre as crenças e vim aqui compartilhar. Compartilhar as minhas reflexões. Bora lá? Bom, meu trabalho aqui, né, é a expansão da consciência, né? E na medida que a consciência se expande, a gente se aproxima de nós mesmos, de quem nós realmente somos. Porque se chegamos até aqui, né, adultos, a gente traz uma carga muito grande de coisas que não são nossas. Chegamos numa família, chegamos num sistema familiar, né? E a gente chega de maneira tão limpa, vamos colocar assim, o nosso campo, né? A gente chega aí de uma maneira tão... Ei, Ney, bom dia! A gente chega na nossa família, no nosso campo, nosso sistema familiar de uma maneira tão limpa, o nosso campo, vamos colocar assim, e na medida que você é inserido nesse sistema familiar, a gente vai aí captando como uma esponjinha, né? Quanta coisa desse sistema, quanta coisa, coisas boas e coisas que não são tão boas assim, né? E depois, quando a gente cresce e a gente tem adolescência aí pra gente fazer esse momento de crescer mesmo, e aí a gente vai contra muita coisa, né? É um momento que a gente chama de individuação, que aí a gente vai conseguindo questionar muita coisa que a gente trouxe, né? E aí a gente vai questionando se isso é nosso mesmo ou não, né? Mas esse momento da individuação num adolescente, ele passa muito pelo racional. Ele vai questionando aqui, né? E aí sim, ele consegue romper vários obstáculos, ele consegue ir para frente na vida dele, né? E deixando para trás muita coisa que ele percebeu que não funcionou. Com pai, com mãe, com avós, entre irmãos, né? Mas essa percepção, ela avança esse ser, esse adolescente, mas ainda assim ele é limitada. Porque muito do que nós captamos é a nível inconsciente. E aí a gente precisa de ajuda para a gente conseguir encontrar essas crenças, sabe? Para a gente poder se livrar delas, para a gente seguir adiante e seguir no caminho que realmente é nosso. Porque sim, a gente se perde, sabe? A gente chega aqui nesse planeta, a gente vem para cumprir algo, a gente pede para vir, para cumprir algo, para fazer algo, é o nosso propósito de vida. Mas sim, a gente se perde. E para voltar para esse trilho,
há de se ter um esforço nosso, sabe? Para a gente voltar para o trilho, para o nosso caminho. Sabe? Muitas pessoas, inclusive, chegam para o terapeuta, né? E cheio de expectativa, achando que sou eu, que são os terapeutas que vão fazer isso, fazer com que ele volte para o caminho, né? Para que ele se sinta um ser mais pleno, mais feliz. É assim, mas não é tão assim, né? O que a gente pode fazer enquanto terapeutas, né? É a gente botar placas nesse caminho. Na medida que alguém me busca, o que eu como terapeuta posso fazer? Eu vou botar placas nesse caminho. Vamos seguir juntos um tempo, terapeuta e cliente, né? E a minha função é seguir juntos, sim, de mãos dadas. Vamos seguir juntos no seu caminho. Mas a minha função é colocar essas plaquinhas, te direcionando, né? Mas o esforço é seu, sempre será. A mãe tá ali, a mãe te gerou, né? Pelos 9 meses. Te deu toda a proteção, a nutrição por esses 9 meses. Mas na hora de nascer, quem tem que fazer força? Na hora de nascer, quem tem que nascer? E é um sustinho, sim, né? É um susto chegar nesse mundo assim. Mas sempre será um esforço pessoal e intransferível. Sempre será. É sempre nosso, sabe? A busca é sempre nossa. O esforço é sempre nosso, por mais que você busque ajuda, né? Então, nesse sentido, a sua busca, né? A sua busca é para ter um olhar mais apurado para circunstâncias que você viveu e que te trouxe algumas crenças, né? Que faz com que o seu caminho não siga adiante. Esse esforço é seu. Esse esforço é seu. Eu posso te acompanhar para te mostrar quais as crenças possíveis que estão ali no seu caminho. Esse é o meu trabalho. Mas é você que vai ter que ter uma autopercepção, fazer uma autoinvestigação. Sim, eu tenho essa crença. Não, eu não tenho essa crença. É sempre você, sabe? É sempre você. É sempre você que vai dizer se faz sentido ou não as coisas dessa vida para você. Então, o meu trabalho aqui com vocês, sempre como terapeuta integrativa, é expansão da consciência e levar vocês a descobrir o propósito de vida de vocês. E para isso, a gente precisa se desvencilhar de tudo que impede que você siga o seu caminho. O caminho que é verdadeiramente seu, só seu. Por quê? Porque a gente faz, gente, tantas escolhas na vida, sabe? Que não são nossas. Não são nossas escolhas. E quando você chega lá na frente na sua vida, você fala, onde eu cheguei? Por que eu estou aqui? Que lugar é esse? Sim, tem muitos clientes assim. E que percebem lá na frente que esse caminho que ele trilhou não é dele, não faz sentido para ele. Muitas vezes isso lá no 40, 50, 60 anos. Sabe, percebe um vazio interior, sabe, não faz sentido o lugar que ele chegou. E ele fala, que lugar é esse? Como eu cheguei aqui? E aí a gente vai ver
que foram crenças, sabe? Situações e ideias que ele absorveu durante o caminho, sabe? Lugares onde ele se colocou na família dele e um lugar que não era dele. E aí ele passou a acreditar em coisas que não era para ele. E que fez com que ele trilhasse um caminho que não era dele e chegou assim num lugar que não é dele. E por isso não faz sentido. Aí chega um cliente aqui para mim, 40, 50, 60 anos, eu tô falando isso porque já é uma idade mais, não gosto dessa palavra, mas madura, né? Onde a pessoa já tem, vamos colocar, já tem condição para olhar para isso com mais, uma mente mais expandida, com um pouco mais de experiência, vamos colocar assim, né? Então ele chega nesse lugar e fala: Regina, chega para mim aqui, me busca porque sente um vazio e não sabe por quê. E talvez até um iniciozinho de depressão e não sabe por quê. Uma tristeza, sabe? Uma melancolia, uma angústia e não sabe por quê. E aí a gente vai buscar e a gente consegue chegar, sabe? Em situações lá atrás, o início de um caminho que ele começou a trilhar e que era um caminho que não era dele. Regina, mas eu não poderia ter feito diferente, eu era apenas uma criança. Sim, e todos nós temos essas experiências, todos nós, sabe? E aí, quando Freud traz esse processo de individuação da adolescência, é um processo natural da vida para a gente meio que sacudir toda essa vivência que a gente teve na família de origem para a gente seguir o nosso caminho. Olha que inteligência, que sabedoria mesmo da própria vida, né? Quantos adolescentes aí se revoltam com a própria família, mas é uma tentativa da vida de seguir adiante, sabe? De não perpetuar coisas da família de origem que não deram tão certo assim. Então esse adolescente começa mesmo, e às vezes até de maneira inconsciente mesmo, a se sacudir ali, sabe? Porque questiona muito, mas ele quer fazer diferente, porque ele percebe, ele sente na alma dele que aquilo não funcionou e ele quer fazer diferente. Olha que sabedoria da própria vida. E a gente acolhe isso desse adolescente de uma maneira tão... A gente rotula isso de uma maneira tão... a gente não aceita isso, né? A gente não aceita isso. E na verdade, ali está um movimento de vida muito grande, sabe? De vida muito grande. Esse adolescente querendo fazer algo na vida dele, fazer diferente, sair daquela historinha que não estava dando certo, sabe? Se a gente expande um pouquinho o nosso olhar para isso, a gente vai ver que é um movimento de vida e que está fazendo barulho porque precisa ser diferente. Mas enfim, então, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso, né? A gente vem de um sistema familiar, né? E nem tudo são flores. Muitas vezes é um sistema familiar que sim, deu certo. Outros nem tanto. Outros foram mais difíceis, né? A gente não tem como rotular isso, sabe? Mas sim, eu recebo todo tipo de experiência, gente. Eu recebo aqui todos os tipos de experiências de adultos que vivenciaram essa origem de maneira boa e outras que não foram tão boas assim, e outras tão difíceis, que até para mim como terapeuta, acolher essas experiências, sabe? Eu preciso de uma delicadeza enorme com essa alma para conseguir fazer um manejo terapêutico para acolher essa alma que está chegando, mas que teve lá atrás
um início tão difícil. Mas a boa notícia, sabe, é que essa alma consegue seguir pro caminho dela, pro propósito dela. Faço isso diariamente. Quem está aqui comigo, que já passou pelo processo comigo, né? Tantos estão aqui comigo que eu não estou conseguindo ler o feed todo aqui, mas alguns já passaram por mim, né? Já constelaram comigo, né? E sabem que sim, há um caminho a ser feito. É doído, sabe? É difícil. A gente precisa fazer um esforço interno para isso, sabe? O autoconhecimento, a autoinvestigação não é tão gostosinho assim. A gente tem que estar disposto a ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um choro aqui. Porque nem sempre é fácil olhar para essas feridas internas, sabe? Mas eu tô aqui como terapeuta, para seguir junto, de mão dada, para amparar todo o trecho do caminho que for doloroso demais. Eu tô aqui como terapeuta. E a gente olha, a emoção vem mesmo, a gente respira e no momento certo a gente segue. Vamos seguir, vamos seguir. Porque tem um lugar para a gente chegar e é um lugar de alívio, é um lugar bom, é um lugar que a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo valeu a pena. Esse caminhar terapeuta e cliente, sabe? A gente vai olhar para trás, eu e meu cliente, a gente vai falar, super valeu a pena, super valeu a pena. Aquilo que eu olho já não dói mais. Eu olho, sim, aconteceu, mas já não dói mais. É um processo lindo, esse processo de autoinvestigação. Lindo, lindo, lindo. Quem está aqui comigo sabe disso. Quem já passou pelo processo sabe disso, né? Enfim, eu chamei vocês para tomar um café comigo porque eu estava aqui sozinha, né? Dara tá dormindo, a casa tá quietinha e eu estava aqui pensando sobre tudo isso e principalmente sobre crenças limitantes, né? Que eu postei para vocês ontem e me veio, sabe, todas essas reflexões, né? Eu vou puxar rapidinho de novo sobre as crenças, então. Então, meu trabalho com vocês é a expansão da consciência, sempre. E toda e qualquer ferramenta que eu possa disponibilizar na hora das nossas sessões será sempre para a expansão da consciência, sabe? E quando a gente expande a consciência, a gente vai se desvencilhar de tudo que impediu e impede, talvez ainda impeça, o seu propósito de vida. Talvez ainda te impeça de ver quem você realmente é. Talvez ainda te impeça de dar os próprios passos, fazer as próprias escolhas. Talvez ainda hoje, sabe? Porque lá atrás, de repente, na família de origem, na experiência que você teve na sua família de origem, você se colocou num lugar que não é seu e ainda está nele. No lugar de pai do seu pai, no lugar de companheiro da sua mãe, porque um dia você criticou o seu pai, aí você foi para um lugar de companheiro da sua mãe. Seu pai foi ruim para sua mãe e você absorveu isso internamente, de repente você se colocou nesse lugar e falou, mamãe, deixa que eu cuido de você. E de repente hoje você está aí com 40, 50, 60 anos ou mais e está aí no lugar de companheiro da mãe. E assim você não fica disponível para sua esposa atual. Olha como que isso é sério, a gente ocupar um lugar que não é nosso, né? De repente eu estou aqui, também já adulta, e estou numa postura de mãe da minha mãe. Eu dito as regras para minha mãe.
Eu falo para ela o que é que ela tem que fazer. Minha mãe tá com 80, 85 anos e de repente eu falo para ela o que é que ela tem que escolher, o que é que ela tem que fazer. Que ela faz isso errado, que ela faz isso certo. Olha como é que eu sou grande diante da minha mãe. Eu tô querendo ser a mãe dela. Lugares que a gente se coloca e que impede a nossa verdadeira missão. Se eu coloco como mãe da minha mãe, como que eu vou estar disponível para minha filha aqui? A minha filha. Eu tenho que falar aí para minha filha, eu acho que esse caminho é mais fácil para você. Minha filha, talvez aqui seja bom para você. E não para minha mãe. Minha mãe é maior que eu. Minha mãe sabe muito mais do que eu. Minha mãe me gerou. Minha mãe me pariu. Me gestou, me nutriu. E eu tô querendo ser maior que essa mulher. Mesmo que hoje eu seja adulta e a minha mãe já seja uma idosa, eu não posso ser maior que ela. E mesmo que ela esteja precisando de cuidados, eu tenho que cuidar dela como filha, como pequena. Mamãe, você quer que eu faça isso? Mamãe, você quer que eu faça aquilo? Mesmo que eu esteja ali trocando a fralda dela. Mesmo que eu esteja ali dando um mingauzinho na boca. Mamãe, você quer cortar o seu cabelo? Quer que eu traga alguém para cortar o seu cabelo? Eu tenho que cuidar da minha mãe idosa num lugar de filha, num lugar de pequena. Porque se eu faço isso grande como mãe dela, primeiro que eu vou tirar a dignidade dela como uma mulher de 85, 90 anos. Eu vou tirar a dignidade desse ser humano se eu chegar ali grande mandando ela fazer tudo. E segundo, que eu estou fora do meu papel de filha. E isso dá ruim para mim. Se eu estou fora do meu lugar de filha, isso compromete não só essa relação com a minha mãe, como a relação com a minha filha. E com muitos outros relacionamentos. Então, são exemplos. Mas voltando. Então, dentro da nossa família de origem, de acordo com as dinâmicas que a gente vai vivendo enquanto criança, a gente vai ocupando lugares que não são nossos. E aí dá ruim pro resto da vida. Aí chega um cliente. Regina, não consigo prosperar no meu trabalho. Né? Aí a gente abre uma constelação e a gente vai ver por que ele não consegue prosperar no trabalho. Porque ele está preso lá atrás numa dinâmica da infância dele ainda, sabe? Muitas vezes com o olhar voltado para a mãe, com pena da mãe. Muitas vezes com o olhar voltado para o pai, porque o pai também não prosperou. Então, não prosperando também é uma maneira dele se fidelizar ao pai. Só que ele não sabe disso, ele faz isso de maneira inconsciente. Então, ele tomou um lugar na vida dele, que não é o dele, de adulto, que trabalha, que prospera. Ele tomou um lugar na vida dele, né? De pai. Papai, eu fico aqui com você, eu vou ser leal a você. Se você não prosperou, eu vou ficar aqui com você. Eu também não vou prosperar, eu vou carregar essa dor junto com você. Então a gente vai olhar, eu e meu cliente, lá na sessão dele. Por que ele não consegue prosperar, que é a queixa que ele me traz? Aí a gente olha para trás, encontramos esse meu cliente, 50, 60, 70 anos, enfim, preso numa criança que está fiel à dor do pai, que também não se permite prosperar, porque está lá atrás dizendo, papai, eu fico aqui com você. Eu carrego essa dor com você. Se você quebrou várias vezes, se você não prosperou, ok, eu também não vou prosperar, eu vou ficar aqui com você. Gente, criança faz isso, mas com muita frequência. A criança faz esses movimentos de amor com muita frequência, carregando as dores, sabe, do papai, da mamãe, e às vezes de vovô, de vovó.
sabe? Criança faz isso, essa dinâmica de amor, sabe? Criança faz isso. Só que o meu trabalho aqui com vocês vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. E vamos deixar o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, né? Com as dores deles, porque eles são grandes. Eles deram conta, eles dão conta. E vamos respirar. E seguir o caminho. Porque você tem um caminho. Você tem um propósito de vida. Você tem algo para cumprir. Você não pode ficar lá preso naquela dor, né? Dividindo a dor dos seus amores, do seu pai, da sua mãe, dos avós, enfim. Você tem um caminho a cumprir, inclusive e principalmente para dar continuidade a esse sistema familiar. Porque se você fica lá preso às dores, né? Como que você vai dar sequência a esse sistema familiar? Como que você vai dar sequência à vida? Vida em letras maiúsculas, V-I-D-A, vida. Isso tem uma força enorme. Vida, sabe? Há algo maior que esse movimento de vida que precisa seguir, dar sequência, sabe? E se eu chego nesse sistema familiar e eu fico ali parada, estagnada, eu não dou sequência a esse movimento grandioso de vida que pede para seguir, que pede para ir adiante. Isso tem uma força, gente. Isso tem uma força. Amplia a consciência de vocês para perceber que há algo maior que move tudo. Que é esse movimento de vida. É como um rio mesmo, com uma força enorme, sabe? Que passa através de nós. E a gente precisa dar continuidade a isso. A gente só precisa seguir esse rio e dar continuidade a ele. E se eu não me permito dar essa continuidade, se eu me deixo lá atrás, eu não estou cumprindo o meu propósito. Percebe? O propósito seu de vida. Qual que é o seu propósito de vida? É ser você mesmo, você mesma. É descobrir quem é você nessa grande engrenagem. E aqui traz uma lição de humildade, sabe, gente? Aqui tem uma lição de humildade assim enorme. Você, eu, nós somos apenas um elo de uma grande engrenagem. Segura essa, anota essa e não se perca disso. Aí tem uma lição assim de uma mega humildade. Todos nós somos apenas um elozinho de uma grande engrenagem. E o propósito de vida de cada um de nós é sermos nós mesmos, para que eu não perca a função de ser esse elo. Porque se eu não faço isso, eu não dou continuidade à vida. Percebe? Como que é grandioso, sabe? Necessário, imprescindível que eu seja eu mesma. Que eu cumpra a minha missão nesse grande mar que é a vida. Então, ao mesmo tempo que é um propósito grandioso, eu ser eu mesma, eu buscar ser eu mesma, ao mesmo tempo que é um propósito grandioso, aí é uma grande lição de humildade. Eu sou pequena, eu sou só um elo nessa grande engrenagem chamada vida.
É aqui que eu busco trazer todos vocês com tudo que eu passo aqui no meu trabalho, com tudo que eu repasso a vocês no meu trabalho, com todas as mensagens, com todos que eu recebo, com todas as ferramentas que eu uso com vocês. Esse é o meu grande propósito. Fazer com que vocês encontrem a verdadeira essência de vocês. Quem é você? Como apenas um elo dessa grande engrenagem chamada vida. E como elo, você veio de algum lugar e você precisa dar continuidade à vida para que a vida chegue em algum outro lugar. Percebe? Então, como elo, você não pode parar aqui, lembrando que você apenas a vida está apenas passando por você. Então, cumpra o seu papel da melhor forma possível, sendo você. Olha para trás, reveja tudo como foi, a sua família de origem, tudo que você recebeu, né? E aqui eu volto com as crenças, né? Vamos olhar para tudo aqui atrás. É um adolescer mesmo, né? É um adolescer. Vamos olhar para tudo aqui, de onde nós viemos, né? Vamos olhar, assim, o lugar que a gente ocupou, se foi verdadeiramente o meu próprio lugar, ou se eu estou no lugar de alguém nesse sistema familiar, e daí eu faço escolhas que não são minhas, né? Então, se eu estou aqui hoje, né? No meu trabalho, na minha família atual, fazendo escolhas que não são minhas ou são realmente minhas? Para isso tudo a gente tem que fazer uma autoinvestigação lá de trás, né? Quem eu sou, de onde eu vim, se eu estou trazendo questões que não são minhas, né? Então essa autoinvestigação, né, com o que passou é muito importante. E deixar lá atrás o que não é meu. Deixar lá atrás o que não funcionou tão bem assim. E trazer comigo para o hoje, para quem eu sou, porque sim, eu sou isso. Eu vim daqui. Mas eu não posso trazer para mim o que não deu certo, o que não funcionou. E ficar emaranhada com questões que não são minhas. Mas sim, eu vim daqui. Eu vim daqui. Então eu preciso até, inclusive, reverenciar toda a minha história de vida. Meu pai, minha mãe, todos que vieram antes. Eu preciso reverenciar com todo o amor, toda a minha história. Todos que vieram antes de mim. Porque eu só estou aqui porque todos esses vieram antes de mim. Eles também foram elos dessa grande engrenagem, né? Então, eles cumpriram o papel deles. E quantos deles não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora? De conversar sobre isso, de ter um assunto desse aqui, de expansão de consciência. Quantos desses atrás não tiveram essa oportunidade, né? De expandir a consciência? Eles não tiveram. A função deles era mais sobrevivência. A gente sabe disso, né? Então, como um elo dessa grande engrenagem, a gente precisa olhar para trás, né? Reverenciar tudo como foi, né? E fazer essa autoinvestigação, se eu estou no lugar de alguém ou não, né? Ver o que funcionou, o que foi bom e o que não foi tão bom assim, para que eu possa hoje ser eu mesma, né? Fazer o melhor que eu posso como esse elo dessa engrenagem, né? Com o que realmente eu sou, para poder transmitir a vida adiante. Transmitir a vida adiante, levar a vida adiante. Essa é a nossa função, né? Entendendo que a vida é algo muito maior
muito maior, é realmente uma força, um rio, né, que passa por nós e precisa seguir adiante, né? E nesse sentido, a importância da gente olhar para ter essa autoinvestigação, né, de toda a nossa função enquanto elo, né, de tudo que a gente vem trazendo e como que as crenças entram aí, né? Porque as crenças foram ideias, percepções que nós tivemos, interpretações que nós tivemos, né? Na nossa historinha lá no nosso sistema familiar, né? E que ficaram impregnadas no nosso subconsciente, né? Impregnadas no subconsciente e que não deixam a gente seguir adiante, né? E ficam aqui ditando as nossas ações, reações, né? E nem sempre leva a gente para um lugar bom, né? Então, a gente precisa ter essa autoinvestigação também em relação a essas crenças, né? Porque essas crenças também atraem para a gente situações que confirmam para a gente, sabe, que a vida não foi tão boa assim e que as coisas funcionam desse jeito que eu penso mesmo, e fica atraindo situações para a gente que não são legais, né? Então, as crenças também fazem parte de um pacote de autoinvestigação para a gente poder se descobrir, tirar da gente essas camadas, crenças, observações, interpretações, né? Tirar da gente essas camadas para a gente descobrir a nossa verdadeira essência, que está aqui escondidinha, né? Debaixo dessas camadas. Então a gente vai retirando essas camadas, né? Crenças é apenas uma dessas camadas, né? Para a gente descobrir o que está ali atrás, o que está ali abaixo, que é a nossa verdadeira essência. É aí que a gente tem que chegar, né? Para a gente atrair para a gente prosperidade, abundância, bons relacionamentos e que realmente fazem sentido para a gente. Então, esse trabalho do descobrir-se, tirar tudo que cobriu a nossa verdadeira essência, tudo que encobriu quem verdadeiramente nós somos, esse é o meu trabalho com vocês como terapeuta. É o descobrir-se. O que te encobriu desde a infância até aqui? Quais são essas camadas que não deixam com que você veja quem verdadeiramente você é? O que a gente precisa ir retirando aí para você realmente conseguir ser você? Fazer as suas próprias escolhas. Para que isso te leve para um caminho que você se sinta feliz, se sinta plena e que a vida faça sentido realmente para você. Esse é o meu trabalho, né? Ajudar você a descobrir a sua própria essência, né? E crenças, como eu coloquei ontem para vocês, crenças é só um desses trabalhos de autoinvestigação que a gente precisa fazer. Quais as crenças que eu ainda trago comigo? São crenças negativas, limitantes? Ou são crenças que vão me levar para frente? Positivas, expansivas, que realmente vão fazer com que eu expanda a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira essência, né? São recursos ou são interferências essas crenças? Sim, tudo isso faz parte de um grande trabalho de autoinvestigação. E a gente precisa tomar um tempo e ter um trabalhinho para fazer isso, né? Mas o que é a vida da gente se a gente não faz isso? Se a gente não olha para quem realmente nós somos, né?
É isso, meus queridos. Maria, a Kelly, Neis querida. Então, é essa reflexão que eu vim trocar com vocês, né? Nessa manhã de domingo aí. E eu espero que eu tenha trazido para vocês um pouquinho sobre isso, sabe? A gente vai começar a semana amanhã. Será que dá pra gente começar no automático? Será que não vale a pena a gente tomar um tempo para olhar para dentro? Sendo que esse é o nosso maior propósito aqui, é ser esse elo dessa grande engrenagem. E se esse é o maior propósito, vale a pena eu levantar amanhã cedo, levantar, tomar café, trabalhar, tudo, voltar, dormir. Será que a vida é só isso mesmo? Ou será que já é hora mesmo, sabe, de cada um de nós parar para observar quem sou eu como um elo, apenas um elo dessa grande engrenagem. É isso. Tudo bem? Que vocês tenham um excelente domingo. O dia tá uma delícia, tem um solzinho gostoso. Eu espero que seja um dia bom para vocês e que vocês tenham uma excelente semana. Tá bem? Um beijo para cada um de vocês. Beijo!